Olá, vamos tirar um pouquinho de umas dúvidas que vocês têm me perguntado aí no direct sobre reanatomização, facetas, restaurações estéticas em dentes anteriores. Então, muitas vezes nós temos um dente fraturado, um dente que a gente precisa aumentar a guia incisal, nós podemos então pedir um enceramento para o laboratório ou fazer um enceramento direto no consultório. E aí nós fazemos a barreira palatina com uma silicona, lembrando que ela não deve ultrapassar aqui a parte anterior. Já tem um vídeo aí no meu Instagram mostrando para vocês como confecciona essa barreira palatina. Quem não viu ainda, por favor, vai lá que você vai ter a dica de como a gente reconstrói essa barreira, ok? Após então a confecção da barreira palatina no modelo encerado, nós levamos então a boca. Fazemos o isolamento absoluto. Neste caso aqui estou usando o Minidan da DMG, que no caso é um único dente. Nós não vamos fazer faceta, nós iremos apenas restaurar essa classe 4, né? A técnica é a mesma se você fosse fazer a faceta. Nós apoiamos a matriz palatina, então aperta, coloca ela em posição. Você vai pegar um instrumental, uma sonda ou um instrumental de ponta fina, e você vai marcar na tua barreira a distância ali que você tem aonde está a linha de fratura na barreira, para que você coloque exatamente a quantidade de resina que você precisa e você não precisa então deixar excesso nessa região. Então vamos lá. Feita a marcação, né? Tá aqui o risquinho, a marcação na barreira, nós iremos colocar então uma resina nessa região. Essa resina pode ser no tom incisal, translúcido. Se nós queremos fazer aquele efeito jovem, aparecer os mamelos, área de translucidez. Caso seja um paciente mais idoso, então nós iremos utilizar um tom de esmalte cromático, A1, B1, A2, B2, depende aí da tonalidade que você selecionou do seu paciente, porque nós não teremos esse halo e muito menos os mamelos tão evidenciados. Isso é uma forma de você individualizar a estética para o seu paciente. Vamos lá então trabalhar a cor, aqui no caso nós vamos fazer a incisal. Então com uma espátula, essa aqui é uma Almor, tipo amarela, né, que tem essa redondinho aqui, essa parte da espátula, que é fácil de você acomodar a sua resina. Então a gente vai adaptando, vai dando umas batidinhas e nós vamos adaptando em toda a linha. Quando você chega nessa linha que você demarcou, você puxa ela em ângulo zero um pouquinho só para fora, para que a gente não tenha tanto excesso na hora de terminar a restauração ali na palatina. Então a gente consegue fazer desta maneira aqui, ó. Então você alinha, alisa. Não estou usando nenhum tipo de umidificador para trabalhar. Nós estamos utilizando aqui a resina Beautiful 2, no tom incisal da Shofu, certo? Então, nós vamos... É uma nano híbrida, nós precisamos ter uma resina que tenha resistência e nós colocamos nessa região aqui, certo? O dente já foi feito condicionamento ácido no esmalte, foi feita a aplicação do sistema adesivo. Neste caso, eu gosto muito de utilizar esse sistema adesivo, que é o Beauty Bond Extreme. Ele é de um passo único, então nós colocamos, ele é universal e ele tem uma adesão fantástica para esse tipo de linhas de fratura. É realmente um excelente sistema adesivo. Então, vamos lá, com a resina em posição na matriz, nós vamos de novo apoiar a matriz em posição, servindo como guia os nossos caninos aqui na matriz. Aí você vai colocar e vai apertar ela de encontro ao dente e à região palatina. Então, nós apoiamos a matriz em posição no dente, certo? E aí nós vamos utilizar o nosso fotopolimerizador e vamos lá pelo tempo que o fabricante pede, no caso, polimerização por 20 segundos. E nós polimerizamos a barreira palatina quando utilizamos a barreira de silicone.
antes de você soltar essa barreira, antes de você soltar essa barreira, é importante você avaliar, olha, que ele não fica tão bem adaptado. Então, nessa situação, nós podemos abrir mão da Beautiful Plus, aqui no caso a F03, tá? No caso aqui eu tô pegando uma A2 e nós vamos colocar um pouquinho dessa resina nessa região, na linha de união entre o dente e a barreira que nós fizemos. Posso usar a Beautiful Book Fill Flow. Então, nós colocamos nessa regiãozinha aqui, para você ter uma união melhor e tirar a barreira com mais segurança. E aí fazemos novamente a polimerização. Neste caso, 10 segundos é o suficiente pela quantidade de resina e espessura que nós colocamos. Então, vamos lá. E aí nós podemos soltar a barreira palatina sem ela se soltar da borda. Percebam que aqui a gente vai ter o excesso, que eles vão se soltando e a gente vai ter uma linha de união mais bem adaptada. Daqui para baixo, depois no acabamento e polimento a gente tira, mas a gente tem aqui uma linha mais adaptada. Percebam como ela fica, a posição dessa barreira gengival. Eu gostaria que vocês vissem bem essa adaptação. Olha o contorno, olha a altura, na altura do dente vizinho, na altura do dente vizinho. Então, nós temos aqui exatamente a distância, a quantidade que nós queremos colocar depois de dentina dentro dessa barreira. Então, é assim que nós fazemos a base palatina. Lembrando, dente jovem, a gente usa uma cor incisal, né, uma cor mais transparente, para a gente conseguir fazer aquele efeito bonito na área incisal. Uma pessoa mais adulta, mais idosa, nós já fazemos isso com o próprio esmalte cromático, porque a gente não tem tanto mamelo aparecendo, a região incisal tão destacada, porque senão não fica harmônico, não fica estético, né, com a situação clínica que você tem. Então é assim que nós fazemos essa barreira palatina. Então, voltando lá, nós temos então a barreira palatina. Vamos ver agora como que a gente faz a proximal do nosso dente. Nós podemos fazer a proximal protegendo o dente vizinho, ou com durex, com uma tira de poliéster, com Furlon, durex transparente. E nós podemos utilizar as nossas matrizes que nós temos aqui, a matriz tipo palodente, né, da TDV, que são matrizes pré-curvadas. Temos também as matrizes tipo style italiano. Então, vamos definir qual a situação que nós vamos fazer. Tudo depende da situação clínica e o que você tem de remanescente dentário. Nessa situação aqui, qualquer uma das técnicas funciona, né? Agora, nós vamos utilizar essa matrizinha aqui, a matriz tipo palodente. Nós vamos colocar ela na interproximal. Aí, o cuidado é inclinar e deixar que ela entre dentro do sulco gengival. Podemos estabilizar com uma gotinha de flow, mas eu prefiro a estabilização com a cunha de madeira, porque a cunha, além de estabilizar a matriz, ela vai me dar também a compensação da espessura dessa matriz e na formação do ponto de contato. Então, quando nós colocamos a nossa matriz, nós temos que prestar atenção no dente vizinho, ou seja, a nossa matriz fica aqui, ó, na altura da crista do dente vizinho. Percebam? Com a inclinação que ela faz aqui. Essa inclinação, então, nós temos exatamente a quantidade de esmalte, no caso aqui vai ser o esmalte cromático, um esmalte com cor. Na nossa situação clínica, nós iremos utilizar, que é o dente de manequim, uma Beautiful 2 no tom A3, que é o tom do meu dente aqui do manequim, tá? E como é só um caso de fratura, eu não vou estar fazendo uma faceta, não é necessário, nós estamos tratando um único dente, não preciso fazer facetas em vários dentes para se fazer uma classe 4. Então, nós temos aqui a tonalidade exata
do dente, nós vamos estar utilizando a Beautiful 2 no tom A3. Então, vamos lá. Uma forma fácil da gente tirar, você dá um quarto de volta, nós temos exatamente essa quantidade de resina que sai do tubo. Corta em 4 partes iguais. Pega apenas uma e veda o teu tubo. Esse fecho é muito bacana. E nós vamos colocar aqui, ó, na região proximal. Como a matriz está estabilizada pela cunha de madeira, fica fácil da gente colocar a resina nessa região e a matriz me dá exatamente a altura que eu preciso aqui do dente vizinho. Então, a gente vai segurar a matriz agora de encontro à parede do dente vizinho. Percebam, ó, você abre e aí você coloca com a mesma espátula Almor que eu estava usando no vídeo passado, Almor amarela, você adapta nessa região e leva de encontro à parede de esmalte do dente. Então, você faz esse movimento aqui e você consegue, então, fazer a parede proximal. Feito isso, vamos polimerizar por 20 segundos. O fotopolimerizador que eu estou usando é o Valo, que tem uma excelente potência de polimerização e um comprimento de onda muito bom, que é o Valo da Ultradent. Tiramos a cunha, tiramos a matriz e podemos perceber a adaptação que a cunha nos fornece. Olha, sem excesso nenhum para desfiar fio dental ou para ter excesso de ficar passando tira de lixo. A mesma coisa nós vamos fazer na distal, certo? Matriz posicionada, da mesma maneira que nós fizemos na mesial, ela está aqui posicionada. Vamos abrir o tubo de resina, pegar o outro quarto, mais um quarto, colocar ali na posição da distal. E vamos colocar em posição, levando a matriz de encontro à parede do dente vizinho. Nós vamos adaptando nessa região. Podemos fazer o contorno. E com essa parte da espátula, vamos adaptando na região. Feito isso, vamos polimerizar. Tira a cunha, tira a matriz, avalia novamente a proximal, veja se você não tem nenhum excesso que você precise tirar com o removedor de excesso e veja a sua adaptação nessa região proximal que você tem, ok? Então, desta maneira, nós confeccionamos a base palatina e as proximais com esmalte cromático. Então, aqui nós temos um acromático translúcido, uma incisal, e aqui dos lados um cromático da cor do dente, da matiz e da saturação de cor, matiz e cromo, o valor do dente que você vai trabalhar, ok? Olá, estamos de volta. Fizemos então a barreira palatina, fizemos as paredes proximais. Vamos trabalhar a dentina agora. Como que nós trabalhamos a dentina? Nós sabemos que a matiz desse dente é A, que a saturação de cor é 3, então nós iremos trabalhar com o opaco 3. Nós iremos utilizar aqui neste caso a Beautiful 2 A3O, que é o O de opaco, né? Para a gente conseguir o bloqueio de luz e caracterização da escultura interna do dente, na formação dos nossos mamelos. Então, nós podemos trabalhar com o A3 e nós podemos fazer uma estratificação de cor
também colocando uma Beautiful 2 A2. Então, nós podemos trabalhar com 2 tons de dentina ou apenas um tom de dentina. Aí fica a seu critério, lógico que você vai avaliar o dente vizinho, a tomada do dente vizinho, você vai ver se você tem diferenciações de cor, que no caso no manequim nós não temos, então se a gente trabalhar só com A3 fica mais bonito. Mas para mostrar para vocês aqui, eu vou mostrar os 2 tons de dentina, para que vocês tenham então essa visão de estratificação dentinária, embora a gente vai ter uma pequena diferença em relação ao dente vizinho. Mas como é manequim, e a maioria dos casos clínicos a gente faz essa estratificação que fica muito bonita, principalmente quando a gente não vai ter um halo incisal tão destacado. Mas nesse caso aqui nós vamos trabalhar todos os detalhes para vocês visualizarem. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos dar um quarto de volta. Vamos abrir aqui nosso tubinho e vamos dividir em 4 partes iguais. Vamos pegar um quadrante, um quarto, colocar aqui no dente em posição, bem nessa região. Vamos pegar o A2, também dividir em 4 partes iguais e pegar também um quadrante. E colocar logo abaixo, assim. Posso fazer separado? Posso. Posso fazer junto? Posso. O que você vai fazer? Você vai distribuir essa dentina em toda a parte aqui incisal. Então, você vai trabalhar com a dentina A3 e, no caso, A2. Deixando espaço se você for fazer a translucidez de halo, tá? Pelo menos aqui, uma sondinha aqui, ó, pelo menos 2 milímetros, certo? Sem resina. E aí, você vai apoiar no seu dentinho. Nessa parte aqui, você já pode começar a desenhar os seus mamelos. Então, você separa, né? Faz aquele sulco e dá uma arredondadinha. Então, e pode fazer pequenas marcaçãozinhas, que são os desenhos dos mamelos. Lembrando de deixar sempre livre essa região, ok? Assim. E nós vamos, então, fotopolimerizar. Novamente, vamos pegar lá A3 nessa região. E vamos pegar A2 nessa região. Vamos homogeneizar as cores. Quando batemos com a espátula nesse sentido, a gente consegue homogeneizar as cores. Vamos tirar o excesso. Do halo. Vamos começar a adaptação na área do bisel, que foi condicionado ácido e a sistema adesivo. Então, nessa linha do bisel, a gente vai puxar a resina A3 sobre esse bisel. É um bisel estratificado também, para uma técnica estratificada. É um bisel que nós fazemos de forma serrilhada, então você consegue trabalhar a ondulação e a posição da raiz. Vou fazer um vídeo só com esse bisel para vocês também. E vamos trabalhar com pincel chato, tá? Esse é um pincel chato número 3, ele é um pincel da All White, tá? Opaco, made in German, é um pincel muito bom, Odontomega. Nós temos também um pincel muito bacana, que é esse daqui da Tukayama, ele é o número 24, ele tem uma ponta que a gente pode fazer esse trabalho, e ele tem do outro lado o pincel 0, que nós podemos, então, desenhar no nosso dente.
a posição. Muito bacana esse pincel da Tokayama, bom, muito bom mesmo. E vamos tirar aqui do Allen Sisal, nós queremos deixar aqui sem resina, nessa regiãozinha aqui, ó, sem resina. É uma situação muito pequenininha, percebam? Bem pequenininha, porque nós não queremos fazer aquele halo tão evidente. Isso vai variar com a situação clínica, a idade do teu paciente, com quem você vai estar trabalhando. Tá? Então, aqui nós fazemos a marcaçãozinha, leva em posição. E você vai puxando e tirando os excessos em relação ao dente. Lembrando que ele tem inclinações. E você vai respeitando essas inclinações. E vão ser várias camadas que você vai colocar nessa parte. E todas elas você vai fazendo a marcaçãozinha. Pra gente ter essa adaptação. Ok? E polimerizando entre elas. Então, nós temos aqui nós colocamos a dentina A3 e A2. Vamos passar o pincel naquela linha dos mamelos. Vamos dar uma acertada. Então, nessa hora, você perde um pouquinho mais de tempo, mas desenha bem a sua dentina. Não tenha pressa de terminar nessa hora, porque é ela que vai transparecer na hora que você colocar o seu esmalte, certo? E aqui na linha do bisel, então, faça uma boa adaptação. Claro que a gente tem que deixar a espessura do esmalte, né? A gente não termina uma restauração em dentina. Então, você vai dar uma olhada, vai avaliar o teu dente, na posição olhando ali de distal do outro dente. Você vai olhar na região de lateral e você vai olhar de incisal. Então, como que está a inclinação desse dente, tá? Porque a gente tem que pensar que nós temos na anatomia a inclinação incisal. Então, a gente tem que puxar essa partezinha para baixo para conseguir essa inclinação incisal, certo? Feito isso, vamos polimerizar pelo tempo que o fabricante pede de 20 segundos. Podemos trabalhar com corantes. Quando a gente tem um espaço tão pequenininho aqui embaixo e nós queremos dar um pouquinho mais de vida a esse dente, né, umas cores melhores, aí nós podemos trabalhar com corantes. Então, eu tenho aqui um pouquinho do azul e um pouco do branco. Vamos dar uma misturada nesses dois corantes, fazendo um azul bem clarinho. A vantagem dessa tonalidade aqui é que a gente não tem manchamento e a gente consegue, naquela região aqui embaixo, onde a gente precisa de detalhes, nós vamos colocar esse corante. E aqui entre os sulcos, né? Então, vamos trabalhar com esse corantezinho nessa região aqui, ó, definindo os nossos mamelos. Tira o excesso e trabalha nessa região aqui, ó, pra gente conseguir um efeito de translucidez mais natural. Então, você pode trabalhar com corantes nessa região. Certo? Não sei se dá para vocês visualizarem a colocação do corante.
Tira um pouco do excesso aqui para cima. E vamos, então, polimerizar. Então, aqui nós temos a nossa dentina desenhada e já com corante de efeito nessa região, ok? Ali para vocês darem uma olhada. Geral nessa região. Então, é assim que nós fazemos a dentina e, neste caso, nós estratificamos com dentina Beautiful 2 a 30 e a Beautiful 2 a 20, ok? Trabalhamos então com duas tonalidades de dentina fazendo a estratificação do meu dente. Vamos agora fazer a nossa camada de esmalte. Eu vou usar tanto o esmalte cromático quanto um esmalte acromático. Esse esmalte acromático, ele é um esmalte que tem um valor médio, onde, no caso, eu estou utilizando um LVT, que é um valor médio, porque o meu dente é um A3, certo? Se ele fosse um dente mais claro, eu usaria um de alto valor, no caso, um HVT. E para estratificar, nós sabemos que nosso dente tem uma saturação de croma A3 e eu posso utilizar o A2 e o A1. Lembra que a gente divide o nosso dente em terços? Então vamos lá. A gente divide o nosso dente em 3 terços: o terço cervical, o terço médio e o terço incisal. Lembramos que o terço cervical é onde tem a maior quantidade de dentina, então o nosso A3 mais destacado é nessa região. Só que essa região é dente. Nós não vamos cobrir com resina, não tem o porquê recobrir essa parte com resina. É dente natural feito por Deus, preserve essa estrutura. O terço médio do meu dente, essa área de espelho maior, ele tem uma luminosidade maior, então eu posso trabalhar com um tom um pouco mais claro. E na incisal, mais claro ainda. Então, o A3 é da região cervical, eu não vou utilizar. Eu vou utilizar, então, um A2 e um A1. E por cima, um esmalte microparticulado, o enamel, ele é uma micropartícula que dá um excelente polimento, um excelente brilho, uma excelente lisura. E o LVT vai fazer com que esse tom A2 e A1 fiquem bem natural e bem próximo ao meu A3, que é o meu dente, ok? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui o A2, né, a tampinha do A2. Vamos pegar uma parte, 1/4. Vamos colocar aqui nessa região do terço médio. Vamos abrir aqui, pegar a parte do A1, também 1/4. Fecha. E nós colocamos ele aqui mais aqui embaixo, certo? E aí, essa espátula aqui é a Almora amarela, que eu gosto bastante, que é da Golgram Millennium. Uma outra espátula que eu gosto bastante também para trabalhar é essa aqui, a Sofia, também da Golgram Millennium. Ela tem uma pontinha que tem uma marcação nela de 2 milímetros, quando a gente pode ver se a gente está trabalhando com a espessura correta de resina, para não sofrer subpolimerização. Olha a posição dela, como ela dá um efeito bacana, para a gente fazer essa área de espelho, né? Que é a área, nós temos essa área do meio, que é a área de espelho, e as áreas de sombra, que a gente consegue trabalhar nessa região aqui, ó, com o esmalte. No caso, o esmalte cromático. Vou trazendo para cá. E nós vamos trabalhar nessa região aqui. Alisando bem o dente, deixando essa superfície bacana e fazendo a anatomia necessária. Então, vamos lá? Nós vamos adaptando a resina. Vamos adaptando na região do terço médio, a linha de fratura, desenhando, definindo melhor a linha de sulcos, que o dente incisivo também tem suas cicatrículas e fissuras, né? Então, a gente desenha eles aqui, nessa regiãozinha incisal, seguindo a inclinação, lógico.
dos dentes, né? Então, assim, você tem anatomia, evidenciação, a guia incisal, seu dente. Feito isso, de novo, vamos polimerizar. Sobre essa camada de esmalte cromático que nós colocamos, nós vamos colocar então uma camada do enamel, enamel, né? Enamel é uma resina de esmalte acromática. No caso aqui, um médio valor, porque nós queremos manter esse dente em A3. Pega a sua espátula, dá umas batidinhas para a resina ir se adaptando. Conforme você vai batendo, ela vai escoando um pouquinho. E agora você vai fazer de novo todo o processo que você fez com a resina cromática. Lembrando que, uma dica aí para vocês, a resina de esmalte só pode ter no máximo meio milímetro, tanto de esmalte cromático quanto de acromático. Então, você vai trabalhar com a quantidade de dentina, para que você fique com no máximo 1 milímetro de esmalte, para representar mesmo o que a gente tem na natureza, né? Porque o nosso esmalte tem 1,2 milímetros. Então, nós precisamos dessa quantidade. Se você coloca uma espessura muito mais grossa que isso, a sua restauração vai acinzentar, tá? Coloca o paciente numa posição que você visualiza o que você está fazendo, trabalha com a espátula e com o seu pincel. O pincel você vai passar tanto de cervical aqui, ó, para incisal, fazendo a inclinação do terço incisal, quanto ao contrário também. Você vai puxando para você ter a adaptação. E com o fino, nós vamos definir aquelas linhas de cicatrículas e fissuras dessa região. E aí você com a espátula tira os excessos que você não precisa. Sempre a angulação aqui é de 45 graus, para que você tenha a linha de desoclusão da guia incisal, porque a gente, quando faz anterior, a gente tem que prestar atenção nas protusivas e lateralidades, guia canina, látero incisiva, para que ela não frature, né? Então, o ajuste da desoclusão é muito importante. Então, nós temos aqui anatomia e sem excesso por palatina. Lembrando que a nossa luva está descontaminada. E nós voltamos então a polimerizar. Após a polimerização, nós faremos então o acabamento e depois o polimento. É interessante você cobrir a tua resina com gel à base de água para você polimerizar a camada de dispersão. Essa camada de dispersão é uma área não polimerizada da resina composta para que uma camada se adeira à outra. Neste caso, como nós finalizamos, nós vamos fazer o acabamento. O ideal é que essa camada esteja muito bem polimerizada. Por isso, o gel à base de água. Depois dessa polimerização, então a gente remove esse gel à base de água e podemos dar início então ao nosso acabamento e polimento. Vendo que você já não tem muita diferença de tonalidade e quando a gente polir, nós vamos deixar isso melhor. Geralmente eu faço um acabamento na primeira sessão e eu espero no mínimo 3 dias para daí fazer o polimento. Afinal de contas, a nossa resina ela passa por fases de polimerização que
quando podem ser respeitadas, é o ideal para que a gente aumente a longevidade da técnica restauradora. Nada impede de eu polir no mesmo dia, claro, posso, mas se eu puder esperar, a nossa resina agradece. Bom, nós vamos agora fazer o nosso acabamento e polimento. Para isso, a gente vai desenhar aqui nossa área, delimitação da nossa área de sombra, certo? E aonde a gente já marcou, nós já deixamos com a espátula os nossos delimitação das nossas cicatriculas e fissuras. Existem umas ranhurinhas que a gente pode fazer nessa região. Aqui já é dente, então a gente não mexe. Nós vamos usar aqui os Super Snap da Chofu. Temos o preto, roxo, verde e rosa. Vamos usar também as pontas One Gloss para a gente trabalhar. A pontinha One Gloss e a pontinha de feltro para a gente usar com a pasta de diamante. Então, vamos começar aqui com a granulação maior, mandril. Vamos trabalhar com uma rotação de 8.000 RPM, tá? De 8 a 10.000 RPM. Se você não tem um motor elétrico, você pode pôr o teu motor do teu contra-ângulo na rotação esquerda e pisar bem de leve para que você consiga então uma rotação menor, para que você não desgaste tanto a sua estrutura dentária. Colocamos na proximal e fazemos movimentos de proximal para vestibular com uma ligeira inclinação nessa região aqui. E na distal, aí a inclinação é um pouquinho maior. Para a gente levar aqui para dentro do dente. Sempre que nós vamos fazer o polimento de uma resina, que ela está só uma classe 4, uma classe 3, uma classe 5, nós podemos polir também a estrutura dentária remanescente, aquele esmalte remanescente, como a gente faz pós-clareamento dentário. Quando a gente termina o clareamento, que a gente faz o polimento da estrutura, para que ela não continue, não sofra manchamento. Tiramos os excessos grosseiros com um disco mais grosso. E vamos limpando essa estrutura com uma gaze com água. Então, limpamos com uma gaze com água. Esse disco, ele tem um disco maior, diâmetro maior, e um menor. Esse menor, então, nós podemos utilizar nessa parte interna também, além das brocas, né? 3118, o FF, que nós temos aqui nessa região proximal, para tirar o excesso e deixar bem adaptadinho aqui. Lembrando que para incisal, sempre em ângulo de 45 graus, nessa região aqui, ó. Certo? E vai limpando com gás e vai trocando e fazendo toda a sequência dos seus discos. Lembrando que, pelo menos, cada disco deve permanecer sob a estrutura dentária por 20, 30 segundos. Certo? Aqui é um disco de graduação média. Vai sempre molhando,
lavando. Agora um disco de gravação fina, rotação sempre variando aí nos 8.000 RPM. E esse disco, ele já começa a tirar os riscos do disco preto, que é o grosso e o médio.